apresentação inicial, tradicional já. Hoje não vai ser tão tradicional porque a gente está fazendo a nossa primeira live da nossa filial de São Paulo, que nós inauguramos essa semana. Então, a gente está bem feliz para todo mundo que estiver assistindo, super convidados aqui para conhecer a nossa filial paulista da Ol Investimentos. E para inaugurar essa série de lives paulistas, a gente trouxe a equipe da Apex Capital. Quem vai falar com a gente é o Paulo Weikert. Falei certo, Paulo, seu nome? Que é um dos sócio fundador e co-gestor da Apex Capital. Quem está comigo é o meu tradicional parceiro, Henrique Bosquá, nosso head de produtos, que vai fazer uma pequena introdução e a gente vai começar nosso bate-papo falando sobre as oportunidades da Bolsa Brasileira. Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, especialmente o Paulo e a Beatriz, que representam a Apex, uma das principais casas de equities, de ações aqui do mercado brasileiro. Para a gente é um prazer e uma honra ter você aqui, Paulo. E essa semana é especial, o nosso sonho grande continua a pleno vapor e a gente está muito feliz em estar inaugurando aqui nosso quarto escritório em São Paulo e muitos outros virão, tenho certeza. Então é um prazer ter todos vocês aqui. Vamos ter um bate-papo aqui de 1 hora, que eu garanto com muito conteúdo. Recomendo a todos prestarem muita atenção no conhecimento e capacidade aqui do Paulo. Paulo, por gentileza, faz uma breve apresentação da Apex, né, o histórico dos principais sócios, os seus grandes números, para a gente, em seguida, entrar num bate-papo bem assertivo. Por gentileza. Claro, Henrique. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Henrique e Andréia. E a Apex, nós fazemos 10 anos esse ano, tá? Então, somos uma gestora independente focada em ações. Nós administramos hoje por volta de 10 bilhões de reais em 3 estratégias. Na estratégia long and short, na estratégia long biased e na estratégia long only. Todas ações focadas no Brasil. Os sócios fundadores, eu sou um dos sócios fundadores. O meu histórico, eu comecei no mercado em 2004 no Banco Santander. Em 2007, 2008, eu migrei para uma asset independente, onde eu conheci o meu sócio Fábio Spínola, o nosso sócio fundador e CIO, né, da Apex, onde trabalhamos alguns anos juntos e saímos para fundar a Apex. O Fábio, ele tem uma experiência no mercado desde 94 e desde antes disso em consultoria, auditoria. Em 94 ele entrou no Banco Garantia, depois Credit Suisse, e desde então ele trabalha com gestão ou macro ou de equities, né? E além disso, o Dinei Vargas, que também é um dos sócios fundadores, trabalha no mercado desde a década de 80 e já trabalhou em várias instituições, tanto no Brasil quanto em Nova York, e teve uma passagem aí bem representativa pelo Bank of America Merrill Lynch hoje, onde foi diretor aqui para a América Latina. Então, isso é um pouco do time aí que iniciou a Apex. Hoje nós somos praticamente 40 pessoas. Dessas 40 pessoas, mais da metade são focadas no time de investimento. Então, a gente tem uma análise bastante robusta, né? Bastante analistas. Então, nós cobrimos todos os setores da Bolsa, tá? Com um analista responsável, um time bastante experiente que trabalha junto há bastante tempo. Além disso, também a gente tem uma equipe de economistas que nos auxiliam aqui com as nossas projeções que a gente coloca nos nossos modelos. Um outro ponto interessante da Apex, já faz 5 anos que nós temos um analista dedicado a olhar temas e empresas fora do Brasil como um farol alto para nós analisarmos as empresas aqui, né? O que são riscos e oportunidades. Então, eu mesmo, antes da pandemia, viajei várias vezes para a Ásia, para vários lugares do mundo, para a gente entender as tendências aqui, o que pode ser relevante para o Brasil, para as empresas, e o que pode ser ameaça. Esse analista global, né, barra tecnologia, que a gente já faz isso há 5 anos de uma forma matricial, ajudando todos os outros analistas na Apex,
ele se transformou hoje num núcleo, né, onde nós temos 3 pessoas focadas em estudar e analisar empresas no mundo como um todo, e isso nos ajuda bastante aí também a analisar e tomar as decisões para o nosso portfólio aqui local. Eu acredito que durante a nossa conversa aqui a gente vai tocar em vários temas onde essas questões globais ou de olhar o que as empresas fazem lá fora nos ajudam a tomar as decisões aqui de investimento no mercado doméstico. Com certeza. Perfeito, muito Vamos, boa introdução. Inclusive, começar falando de mercado global. Vamos começar a contextualizar numa visão global. Como é que vocês estão avaliando o cenário pós-Covid, principalmente movimentos de bolsa americana, né, batendo recordes históricos de pontuação, alta liquidez, né, após várias rodadas de geração de liquidez pelos bancos centrais, políticas expansionistas, etc. Esse ciclo de altas é consistente? Pode se manter? O que vocês estão achando disso? É uma ótima pergunta, né? A gente acredita que a performance das ações ela depende do crescimento de lucro, né? Principalmente, então, do crescimento de lucro, do dividendo que ela vai pagar e, eventualmente, de uma expansão de múltiplo. Quando a gente olha o crescimento de lucro esperado para as ações nos Estados Unidos, na nossa visão, ela é positiva. A gente continua enxergando o crescimento de lucro em vários setores e nas principais companhias que compõem o índice. Então, dado que a gente acredita que o lucro vai crescer, a resposta é que a bolsa possivelmente continua subindo. Claro que isso é uma visão de médio e longo prazo, né? O curto prazo, a volatilidade pode ser grande, eventualmente, dependendo dos juros dos Estados Unidos, se voltar a subir, pode ter uma correção, principalmente em papéis de maior crescimento, onde grande parte do valor da empresa está no futuro, está no longo prazo. Porém, quando a gente olha numa visão aqui de médio e longo prazo, uma visão de negócio de cada uma das companhias, o que deve ser o lucro dessas empresas nos próximos anos, a gente acredita que a tendência continua sendo positiva, continua sendo para cima. Além disso, o índice dos Estados Unidos ele é bastante hoje focado nas grandes companhias de tecnologia, né? Onde essas companhias têm um mercado endereçável muito grande e a gente acredita que, de uma maneira geral, elas vão continuar se beneficiando desse crescimento ao longo do tempo. Boa. Ainda num contexto mais amplo, olhando de fora para dentro, a gente convive com o ambiente de uma disputa e convivência de 2 grandes superpotências econômicas e financeiras, né? Quais são as perspectivas na visão do time da Apex para os investidores de renda variável e como se aproveitar da pujança desses mercados? Quais são as principais oportunidades para empresas brasileiras nesse ambiente? Ótimo. Do ponto de vista, quando você fala de 2 grandes economias, né, quando a gente olha Estados Unidos e China, do lado de China, né, desse crescimento todo que a gente acompanha há vários anos, a gente acredita que vai continuar, principalmente infraestrutura, urbanização, né? A gente acredita aí que nos próximos anos, aproximadamente 1% da população chinesa por ano vai continuar migrando do campo para a cidade. Isso são de 12 a 15 milhões de pessoas todo ano indo para a cidade, e essas pessoas vão necessitar de vários bens que elas não necessitavam no campo, como um imóvel, né, por exemplo. Isso nos leva a acreditar que a demanda por commodities vai continuar muito robusta nos próximos anos. Isso é muito positivo para o Brasil, né? Então, quando a gente olha empresas brasileiras aqui como Vale, né, produtora de minério de ferro, que exporta principalmente para a China, esse é o tipo de coisa que a pujança nesse mercado, como o chinês, principalmente devido à urbanização, crescimento e infraestrutura, ele é bastante positivo para o preço da commodity e para a geração de caixa da Vale, né? Então, a parte de commodities ela é bastante beneficiada. Papel e celulose também é beneficiado. E esses são setores que o Brasil tem uma vantagem competitiva. O Brasil tem as minas de maior pureza do mundo e um custo de produção de um dos mais baixos do mundo, né? Isso vale tanto para minério como vale também para a celulose. É uma vantagem competitiva nossa
e que exportamos aí bastante para esse mercado chinês. Do ponto de vista da pujança americana, temos empresas que são exportadoras também para os Estados Unidos, mas eu diria que os Estados Unidos é o grande motor global, né? Então, se os Estados Unidos continuar da maneira positiva como está, de crescimento, de inovação, isso é positivo para nós de uma maneira geral. Então, permeia todos os setores. E um outro ponto aqui para o brasileiro é que há também para os seus clientes, né, a possibilidade de investir nesses mercados através de fundos locais, como fundos da Apex, por exemplo. Nós temos posições também, não só em empresas brasileiras, mas quando acreditamos em temas interessantes de outros lugares do mundo, também podemos ter posições fora do Brasil nos nossos fundos. Tá? Então, acredito que hoje o brasileiro tem oportunidade aí de investir ou de estar posicionado a esses mercados e essas tendências em produtos que antes não faziam ou que não estavam abertos para o público em geral. Perfeito. A gente também tem dois temas que vêm se transformando em mega tendências globais, né? Que é tecnologia e ESG. Eu queria que você colocasse essas duas temáticas no contexto. Você já falou um pouco de tecnologia quando você apresentou a empresa, mas queria que você falasse um pouco como é que essas duas temáticas estão integrando a estratégia de vocês. Ótimo. A tecnologia, a gente tem olhado faz tempo, né, e tem sido super importante. Hoje, a diferença de um processo de investimento hoje para alguns anos atrás é que hoje, em teoria, nenhuma empresa ela é perpetuável se ela não se reinventar ao longo do tempo, né, dado a ameaça que a tecnologia traz e também as oportunidades que a tecnologia traz. Então, entender os caminhos, né, e o que as empresas estão fazendo do lado da tecnologia é super relevante. Além disso, há setores que estão sendo mais impactados e outros que estão sendo menos impactados. Então, esse é um tema-chave que a gente pode entrar em mais detalhes aí depois, ao longo da nossa conversa, e a gente pode falar um pouco das nossas preferências, como a gente olha, mas o mundo está mudando completamente por conta da tecnologia e a gente acredita que isso só vai acelerar. Então, se isso foi importante até hoje, isso vai ser mais importante ainda. E um outro ponto interessante, quando a gente olha o índice, né, do Brasil, o Ibovespa, o MSCI, índices de referência de ações aqui no Brasil, eles ainda são muito concentrados em empresas de commodities e bancos, né, os grandes bancos, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil. E a gente acredita que a economia, ao longo dos próximos anos, ela vai ser menos desses setores e mais de setores ligados à tecnologia. Então, isso significa que é uma grande oportunidade para nós, investidores, investirmos na nova economia e a gente acredita que isso tem uma oportunidade muito grande em relação ao índice ao longo do tempo. Tá? Com relação ao ESG, que você comentou, também é um tema super importante, né? É um tema que também temos olhado muito de perto aqui e é uma evolução nossa, né? Então, a gente está em constante evolução e aprendendo como usar o ESG ou como usar de uma maneira cada vez melhor, uma maneira cada vez mais efetiva para a análise dos nossos investimentos. A gente acredita, o ESG são 3 letras que querem dizer, né, meio ambiente, né, o ambiental, governança e social, né, que as empresas deveriam cumprir vários aspectos e tem vários filtros para a gente avaliar cada uma das empresas. O lado da governança é algo que sempre foi olhado de lupa aqui do nosso lado, e a questão ambiental e a questão social a gente olha há alguns anos, mas é algo mais novo para nós. E a gente tem desenvolvido filtros aqui próprios, com a ajuda de algumas consultorias, para fazer o nosso próprio rating, né? Então, quando a gente avalia uma empresa, a gente tem as nossas preferências. Cada um dos nossos analistas tem o valor-alvo para aquela empresa, tem um cenário otimista, tem um cenário negativo, né, pessimista, e um cenário base, um caso base. E, além disso, a gente também tem um filtro de ESG, né? Como que aquela companhia está ranqueada do lado ambiental, como que ela está ranqueada do lado social e do lado de governança. Isso tem sido cada vez mais importante para a nossa tomada de decisão.
Além disso, não só a foto, como a gente acredita ser muito importante, como que é o filme na questão ESG. Então, o que as companhias têm feito para melhorar do lado ambiental? Qual é a governança que elas utilizam do lado ambiental e do lado social? Então, essa questão de como as empresas estão se desenvolvendo nesses temas ao longo do tempo também é algo muito relevante para nós aqui. Inclusive, a gente, na nossa última carta trimestral, que a gente publicou ontem, a gente aborda um tema que é energia renovável, né, que é um tema que a gente acredita ser muito relevante, vai ser cada vez mais importante nos próximos anos, e ele está bastante linkado com essa questão ambiental do ESG também. Já temos uma pergunta dedicada a isso mais para frente, você já deu aqui um spoiler, vamos aprofundar daqui a pouquinho. Energia sustentável e renovável certamente está no nosso radar também. Deixa eu aproveitar, você citou as cartas trimestrais, que eu já recomendo aqui a todos os presentes que leiam com muita atenção, que é um material de muita qualidade. Numa carta recente, vocês trataram da transformação digital, que é um conceito bem amplo, você já deu aqui algumas pinceladas. E como é que vocês interpretam isso em vários setores, não só no setor tecnológico, porque a digitalização ela é horizontal, né? E também aprofunda. E o que temos de valor nesse segmento de empresas brasileiras que já sejam cases de sucesso ou que podem estar no caminho certo em termos de transformação digital? Ótimo. É um tema super relevante, né? Essa transformação digital. Os dois setores principais hoje, além de todos os setores da Bolsa que estão envolvidos nesse tema, é o setor de comércio eletrônico. Então, as companhias, né, de e-commerce, elas estão inseridas nesse tema de transformação digital. Quando a gente olha a penetração do comércio eletrônico no Brasil em relação ao total do varejo, ele ainda é muito pequeno comparado com outros países. Quando a gente compara com os Estados Unidos ou quando compara com a China, ele é muito pequeno. Então, a gente acredita que tem uma avenida de crescimento ainda de penetração ao longo dos próximos anos, mesmo que a Covid tenha feito com que isso acelerasse muito, né? Então, a gente ganhou vários anos aqui de penetração no e-commerce, na tecnologia no Covid, e isso veio para ficar e o crescimento é daqui para frente e continua. E quando a gente entende que o que são oportunidades aí nesse tema específico, uma companhia que a gente gosta bastante em e-commerce é a Mercado Livre, né? A Meli, que é uma companhia que opera a BR nos Estados Unidos, mas também tem um BDR aqui para o brasileiro, se quiser investir. A gente gosta bastante, a gente entende que essa empresa ela está nas nossas contas, ela está no mesmo múltiplo, né? A gente chama valuation, no mesmo múltiplo aqui que a gente olha para valorizar essa ação, do que estava no início da pandemia, com perspectivas hoje melhores do que ela tinha no passado. Então, grande parte, mais da metade da receita do Mercado Livre hoje é a taxa que ela cobra dos terceiros que vendem no site do Mercado Livre, né, que a gente chama de 3P ou de Marketplace, e também do Mercado Pago, que é a fintech, a plataforma de pagamentos do Mercado Livre, que tem crescido muito rápido. Então, a gente entende aí que esse crescimento do Mercado Livre ele continua e a gente acredita que ter a ação do Mercado Livre hoje, no médio e longo prazo, seria um retorno de 30% a 40% ao ano. É um carrego de 30% a 40% ao ano. A gente acha que isso é super interessante, né, para ter no portfólio. Então, uma empresa que a gente tem há bastante tempo e que a gente continua gostando bastante. Outra companhia, Magazine Luiza, que tem feito um ótimo trabalho, a gente tem visto aí o quanto ela vem ganhando de mercado, né? Ela continua ganhando mercado em relação aos competidores. E um caso interessante, que tem executado muito bem, é Via Varejo. Né? Via Varejo, que tem uma base de lojas físicas muito grande e que tem feito um trabalho no e-commerce, ganho também mercado muito forte desde a Covid, né? Então, faz 1 ano e meio, quando um novo management da empresa, os novos administradores entraram, eles têm feito um trabalho muito bom no sentido de se aproximar, ficar cada vez mais próximo de uma Magazine Luiza, de um Mercado Livre,
e eles têm executado muito bem. A gente acredita que o crescimento deles, tanto de colocar novos vendedores, né, novos sellers, quanto o crescimento de GMV desse marketplace, né, desse 3P, a gente acha que vai continuar muito forte ao longo desse ano. E essa é uma empresa que, quando a gente olha a valorização na Bolsa, ela ainda é avaliada como uma empresa de varejo físico. Ela tem muito pouco na sua valorização de uma empresa de tecnologia. Então, aqui, a gente acredita que, no caso da Via Varejo, o upside, né, o valor esperado, o retorno esperado, ele pode ser duplo. Um é o crescimento de lucro e de resultado dessa companhia, que tem sido muito forte, tanto pela loja física, quanto pelo crescimento de vendas no e-commerce. E o outro é o mercado cada vez mais olhar para Via Varejo como um play de tecnologia, de e-commerce e menos de varejo tradicional. Uma empresa de tecnologia, de e-commerce, ela é avaliada em outros múltiplos, né? Isso significa que tem uma valorização esperada se ela continuar a executar bem como ela tem feito. Qual que é o risco aqui? É uma companhia que tem um histórico pequeno de boa execução nesse mundo online. Então, a gente tem que seguir acompanhando aí os resultados trimestrais e cada trimestre que ela entregar um bom resultado deveria ajudar na tese ao longo do tempo. Outras companhias que também se inserem muito bem nesse mundo de tecnologia, por exemplo, Pets, né, que é a companhia aí de animais de estimação e ração e vendas de todos esses produtos de um mercado que cresce muito, tanto no Brasil quanto no mundo, e que está se tornando cada vez mais digital. Então, há um ano atrás, a parcela de e-commerce da Pets era menos de 20%. Hoje é acima de 30%. A gente acredita que continua ganhando a participação da venda total ao longo do tempo. Então, tem várias empresas que têm se reinventado, né, ido cada vez mais para o ambiente tecnológico, e a gente acredita que várias delas são uma boa oportunidade de investimento. Outro tema que eu acho que vale a pena falar nessa questão da revolução digital, que a gente acompanha bastante de perto, é a competição de fintechs com bancos, né? Então, a gente vê uma discussão muito grande de como os bancos têm sido atacados, né? Itaú, Bradesco, Santander, por empresas como XP, como BTG, como Stone, como Nubank, né? Como C6. Então, essas empresas que têm ameaçado os novos entrantes aí, os bancos, elas têm captado cada vez mais dinheiro numa valorização, né? A gente chama num valuation cada vez maior, e a gente acredita que essa competição vai ser cada vez mais dura para os bancões olhando para frente, né? Isso tudo também, o Covid só veio acelerar a questão de não ir na agência, de fazer tudo no aplicativo, da experiência do usuário. Então, esse é um tema que eu acho que a gente vai falar um pouco mais para frente em detalhe aqui na conversa, mas é algo que também a gente entende que está nesse tema aí de revolução digital. Me pergunte aqui, André, me permita. Claro. Paulo, oi. Não posso deixar de incluir aqui do bolso do colete. Você, no início dessa resposta, que você foi tão preciso, você citou 3 a 4 players de varejo que, bem ou mal, conhecem o Brasil e já têm as manhas da logística. Como seria a concorrência, ou como será com a Amazon, que está entrando no Brasil aos poucos, tateando o mercado, mas é uma big tech, com poder de caixa extraordinário, mas não conhece um país continental como o nosso. Você pode juntar essas pontas, por gentileza? Andréia, me permita, tá? Claro, Henrique, é uma ótima pergunta e é um grande risco, né? Algo que a gente tem que monitorar aqui com lupa, dado a capacidade financeira e tudo que eles fizeram ao redor do mundo. Porém, no Brasil, como você mesmo colocou, a questão logística aqui é super relevante, né? Então, é diferente de outros mercados onde a logística é simples e fácil. Esses players que eu citei no início, eles têm desenvolvido a sua própria logística faz tempo. Então, esse já é um grande diferencial competitivo dos grandes players de mercado hoje, como Mercado Livre, Magazine Luiza. Então, dificuldade de desenvolver a logística, mas eu acredito que ao longo do tempo eles vão desenvolver. A gente tem que monitorar. Outro ponto, quando a gente estuda países onde a Amazon demorou um tempo para focar,
ela é um dos principais players hoje, ela é uma das principais empresas, mas não é a empresa dominante. Então, mesmo a Amazon, sendo que ela é essa Big Tech, né, com toda essa capacidade, ela em vários dos grandes mercados globais, ela não é o principal player. Então, a gente acredita que ela vai ser um dos grandes no Brasil ao longo dos próximos anos, mas não será o dominante. Mas, de novo, é algo que a gente tem que monitorar, é o grande risco para Mercado Livre, é o grande risco para Magazine Luiza. Muito grato, André, é contigo. Apartando, infelizmente, esse período do Covid, a gente identifica um crescimento da expectativa de vida, né, da maioria dos povos, né, não só do brasileiro. E vocês já utilizaram uma vez a expressão século da biologia. Como é que as empresas do segmento de saúde são avaliadas e o que a gente tem ou pode vir a ter no mercado local? Ótimo ponto. Esse é um tema que a gente trabalha, estuda e se aprofunda bastante aqui na Apex. A gente acredita que é um tema que vai ser cada vez mais importante ao longo dos próximos anos. Quando a gente olha a pirâmide demográfica do Brasil, né, nós estamos envelhecendo e os idosos serão a maioria da população em alguns anos. Então, é uma questão demográfica, né, de longevidade e também de pirâmide, que esse é um mercado que o tamanho do mercado endereçável vai crescer. Então, hoje, a gente gosta dos planos de saúde, né? Quando a gente olha na Bolsa aqui no Brasil, tem empresas como GNDI, né, a Intermédica, a Hapvida, que são companhias que têm um plano de saúde, um ticket de entrada, né? Então, a pessoa é o que ela consegue pagar, muitas vezes saindo do SUS, a primeira opção, seguro de saúde. Estão no Brasil inteiro, consolidando o mercado, com atendimento bom, são verticalizadas, né? Então, ela tem o plano, tem o hospital, e a gente acredita que o mercado endereçável, tanto do ponto de vista ainda de consolidação, como de crescimento orgânico para essas companhias, é muito grande ao longo dos próximos anos. Então, a gente entende que esse é um setor e esse é um caso de investimento bastante interessante. Quando a gente fala de século da biologia, então, o setor de saúde aqui é uma oportunidade, na nossa opinião, com um crescimento de lucro muito expressivo aí ao longo dos próximos anos, mas quando a gente olha para o mundo, não só setores de hospitais, planos de saúde têm um crescimento interessante, como os setores que participam do desenvolvimento da saúde, né? Então, empresas de diagnóstico, empresas de sorologia, empresas de biópsia líquida. Então, tem uma infinidade de temas que a gente tem estudado e tem trabalhado, mas isso no nosso time global. Nós não temos essas opções de investimento aqui, mas, eventualmente, a gente tem essas empresas nos nossos fundos. São empresas globais que têm posição nos nossos fundos aqui. Muito boa, esse tema é uma das minhas paixões, eu estou alucinado por esse tema. E vamos aprofundar um pouquinho, você já falou na tua apresentação dos mercados financeiros que vem sofrendo uma disrupção, um ataque das fintechs, das plataformas, né? Num modelo bem global, só que é um mercado que aqui no Brasil ele é mais ou menos 27% a 30% do Ibovespa. Como é que vocês veem exatamente a condução do nosso Banco Central, que está dando muito apoio, espaço para o Open Banking, uma regulação mais flexível para as fintechs e congêneres, né? Criando PIX e outras coisas. E como isso tudo pode ser incorporado à tecnologia com inteligência artificial? Vamos pensar no futuro. Ajuda a gente aqui, por favor, Paulo. Ótimo. O Banco Central ele tem ido na direção de melhorar a vida do cliente final, né? do usuário, o que é bastante louvável e interessante. Eles têm feito um ótimo trabalho ao longo dos últimos anos. Você já citou aqui várias iniciativas, né? Poucos países têm um PIX, né? Um sistema tão efetivo como a gente tem de transferência. Open Bank, com o cronograma aqui muito claro, central de recebível. Então, tem várias iniciativas que o Banco Central tem feito que, no fundo, facilitam a vida do usuário e acabam complicando a vida dos bancões, porque facilita, de alguma maneira, também a entrada
das fintechs, dos bancos digitais. Que forma que a gente olha isso, né? Os bancos no Brasil sempre foram um oligopólio. Então, hoje a gente tem aqui 5 bancos que têm 80% do mercado, e 80% de tudo, né? 80% do mercado de cartão de crédito, de investimento, de crédito imobiliário, de tudo. E isso leva, de alguma maneira, um setor a ter uma rentabilidade muito alta, com a experiência do usuário muito baixa. Então, várias pesquisas aí que são feitas, os clientes não recomendam os bancos onde eles são, ou tem algo para reclamar do atendimento. E daí vieram várias empresas disruptando esse status quo, né? Que a gente pode citar várias aqui, mas vou citar uma não listada, que é o Nubank, por exemplo, que foi fundado em 2013 e fez, através do seu produto, primeiro produto, né? Que ele ficou com um produto por vários anos, que foi o cartão de crédito, um foco na experiência do usuário, né? Então, aqui, os bancos digitais, eles não são focados no produto e na rentabilidade, eles são focados na experiência. E por que isso é muito relevante, né? O foco na experiência faz com que a fidelidade de uso naquele banco seja muito alta e a recomendação para amigos, familiares seja muito alta também. Então, quando a gente olha o Nubank, por exemplo, com 40 milhões de correntistas no Brasil e grande parte deles vindo com indicações, é algo muito relevante, né? A gente não entende ainda qual vai ser o nível de rentabilidade dele no futuro, mas possivelmente vai ser bastante alta, dado tudo que ele está construindo. Eu vi que tem uma pergunta aqui, como que vai ser o futuro dos bancões, né? Então, eu vou emendar nesse ponto. Então, dado o oligopólio que os bancos sempre foram no Brasil, os bancos sempre apresentaram, os bancos privados, uma rentabilidade média, retorno sobre o patrimônio líquido de 20%. Então, isso é uma rentabilidade, uma das maiores do mundo, uma ótima rentabilidade. A gente acredita que essa rentabilidade vai ser menor olhando para frente, por conta da competição. Quanto menor? A gente acha que pode ser 10, 12,5%, olhando o longo prazo, que é parecido com a taxa de desconto que a gente usa em nossos modelos para descontar o fluxo de caixa futuro desses bancos. Dito isso, a pergunta, qual vai ser o futuro das ações dos bancos? Hoje, a gente acredita que os bancos precificam por volta de 16% de retorno no longo prazo. Se o retorno deles for 12 ou for 10, a resposta aqui é clara. Eu acho que a ação dos bancos é para baixo ao longo do tempo. Tá? Por quê? Porque a competição vai ser cada vez maior, né? E com a competição maior, o preço vai ser mais baixo, o market share vai ser menor e a rentabilidade vai ser menor também. Então, aqui a gente pode citar vários exemplos, né? O que a XP tem feito no mercado de investimento é super relevante. O que a Stone tem feito no mercado de adquirência e de pequenas e médias empresas também é super relevante. O que o banco, o Nubank fez em cartão de crédito e agora está fazendo em seguro de vida e vai começar também investimento com a Easy Invest também, super relevante. Banco Inter, vários produtos. Então, a gente tem várias empresas aqui super bem posicionadas, que cada uma está brigando com uma parte com o grande banco. E o grande banco ele não está atacando, ele está se defendendo, né? Então, o cenário que a gente olha e desenha aqui para frente é que o tamanho que essas fintechs chegaram é irreversível. E elas vão continuar crescendo, e elas atendem melhor ao cliente. E a agência bancária, que era uma grande vantagem competitiva, né? E sempre foi no Brasil, hoje não é mais. Hoje é uma desvantagem competitiva. Poucos clientes hoje querem ir na agência, e a agência tem um custo muito alto. Outro ponto interessante aqui é os novos bancos, eles nasceram numa plataforma de tecnologia nova. Eles foram construídos na nuvem. Os grandes bancos já investiram bilhões em tecnologia ao longo do tempo, ao longo dos anos. Só que é uma tecnologia ultrapassada, né? Eles têm grandes mainframes, servidores no interior de São Paulo, no interior do Brasil, e isso, de alguma maneira, deixa eles engessados. Se eles querem trocar uma função no aplicativo, lançar um produto novo, melhorar a experiência do usuário, demora meses, enquanto um grande banco faz isso em dias, né? Então, são tantas vantagens hoje, do ponto de vista de agilidade,
do foco no cliente, de custo dos bancos digitais, que a gente vê essa uma tendência muito clara olhando para os próximos anos. Tá? E daí o Henrique perguntou também a inteligência artificial. A gente acredita que os novos entrantes, né, têm usado essas novas tecnologias como inteligência artificial de uma maneira muito mais clara do que os grandes conglomerados, do que Itaú, Bradesco, Santander, que têm muitos dados, né? Eles poderiam se aproveitar muito melhor com todos os históricos e dados. Por exemplo, eu sempre utilizei, até poucos anos atrás, cartão de crédito do Itaú. Então, esse banco teria todo o meu histórico para poder me oferecer produtos adequados, na hora certa, no momento certo, dado que ele já sabe o meu hábito de consumo, a minha capacidade de pagamento, e eles não fizeram isso ao longo do tempo. Já os novos bancos nasceram assim e têm utilizado da inteligência artificial e outras tecnologias para oferecer cada vez produtos mais assertivos para os seus clientes. Então, acho que ficou claro aqui a nossa preferência por bancos digitais, novos players, fintechs contra os bancos como uma tese de médio e longo prazo. Quando a gente olha o curto prazo, os próximos meses, os próximos trimestres, o resultado dos grandes bancos vai continuar sendo muito forte, né? Porque o que a gente tem visto agora é uma volta da provisão que todos os grandes bancos fizeram no ano passado. Então, por conta do Covid, o ano passado, os bancos, dado que a carteira de crédito é muito grande, eles provisionaram muito para perda, né? Todo mundo imaginava que o impacto da Covid na economia e nas empresas, de uma maneira geral, seria muito pior do que foi. Então, os bancos provisionaram muito. E o que a gente está vendo ao longo desse ano é a volta dessa provisão. Então, o resultado, o lucro líquido reportado pelos grandes bancos esse ano vai ser muito acima desse retorno que eu falei que deve ser o retorno de longo prazo. Tá? Então, aqui é uma questão um pouco... não é simples. O banco ele pode eventualmente performar bem no curto prazo, porque vai ter um resultado bom, só que a gente acredita que a tendência de fundamento, a tendência de competição, olhando os próximos anos, ela é muito clara, tá? Que a favor dos bancos digitais e das fintechs contra os grandes bancos. E a gente acredita que, e algo que a gente monitora, que há sim a capacidade, né, de reinvenção por parte dessas empresas, que são muito boas, muito bem geridas, e são o que são, porque sempre foram super eficientes, de retornar aí a concorrência. Só que a gente não tem visto nada muito relevante por enquanto, mas a gente segue monitorando. Ótimo. Vamos mudar totalmente aqui de segmento para um dos principais segmentos da Bolsa, que é energia tradicional, né? Tanto óleo e gás quanto elétrica. Queria que você falasse um pouco dos desafios que essas empresas vão ter pela frente com a necessidade da expansão das matrizes de energias renováveis, né? E se o Brasil tem alguma vantagem competitiva nesse setor, algum papel mais interessante. Como é que vocês estão vendo tanto o setor de óleo e gás quanto a elétrica? Ótimo. A gente entende, sim, que o Brasil tem vantagens competitivas nesses setores, né? Quando a gente olha a matriz energética do Brasil, a grande parte hidrelétricas, isso é positivo, energia limpa. Só que quando a gente olha o que vai ser necessário no futuro, né, não virá de hidrelétricas, né? Então, a demanda para o futuro, para os próximos anos, de energia eólica e energia solar e também gás, vai ser super relevante. Então, e tem várias empresas que se beneficiam disso, né? Quando a gente olha na bolsa, tem casos de investimento como Ômega Energia, como Eneva, que se beneficiam disso no longo prazo. Então, é um tema, inclusive, que a gente escreveu aí na nossa última carta trimestral, que foi divulgada essa semana, e que a gente gosta e entende que tem um potencial muito grande no longo prazo. Do ponto de vista de renováveis, também a Cosan é um caso de investimento aqui super interessante. Vale citar a vantagem competitiva na produção de etanol do Brasil, que também é algo limpo, né, que ajuda a questão da eficiência energética ao longo do tempo. Então, a gente gosta bastante do tema e essas seriam as principais oportunidades aí na nossa visão. E as demais energias, Paulo? Eólica, solar, o que você vê de visão de futuro disso e aonde a gente pode se posicionar?
Ótimo. Quando a gente olha eólica e solar, a oferta que a gente enxerga de todas as companhias, do que a gente vê hoje no Brasil, não vai ser suficiente para toda a demanda, né, que a gente vai encontrar. Então, tem companhias aqui que eu citei, como Ômega, que a gente acredita aí que vai ser beneficiada, como Cosan, que vão ser beneficiados, e também a WEG, né, que produz vários dos equipamentos necessários para montar essas redes eólicas e solares que vão ser necessários no Brasil ao longo do tempo. E óleo e gás, perguntaram aqui, né? Óleo e gás. Gás também uma grande oportunidade, a gente gosta de Eneva, do ponto de vista de gás. Teve a lei do gás aí que ajudou o marco, né? O marco do gás, o setor. E quando a gente olha o petróleo, tem uma tendência ao longo dos próximos anos no mundo de eletrificação do consumo, né? Então, é carro elétrico, máquina elétrica, cada vez menos uso de petróleo e mais uso de energia elétrica. Porém, esse é um movimento lento, né? Então, a demanda por óleo, a demanda por petróleo vai continuar muito forte ao longo dos próximos anos. Então, petróleo é algo que a gente olha muito valuation, né? Qual que é o múltiplo, quanto que a Petrobras está descontando, ou qual o free cash flow yield. PetroRio, a mesma coisa. Então, a gente entende que esse setor de petróleo, de óleo, ele é muito mais sempre um trade do que um investimento. O que é isso, né? O investimento é um investimento de longo prazo, que o mercado vai crescer, a gente tem bastante convicção ao longo do tempo, como eu já citei aqui, o setor de saúde, o setor financeiro, do ponto de vista de fintech, que tem um mercado que deve crescer muito, o setor de comércio eletrônico, o setor de energia renovável, o setor de óleo e gás. Porém, o setor de petróleo não, é um setor que diminui ao longo do tempo, né? Porém, as empresas podem ser bons investimentos num período mais curto, tá? Então, essa é um pouco a visão aí para óleo. Muito bom, agradeço bastante. Deixa eu virar a chave um pouquinho, o que eu chamo de admirável mundo novo. A gente aqui citou em praticamente todas as respostas, né, o tema tecnologia. Vamos aprofundar um pouquinho, olhando as teses de grande futuro de robótica, internet das coisas, inteligência artificial, o famoso 5G, armazenamento ilimitado em nuvem, cada dia mais incorporado ao dia a dia das empresas, dos investidores e das famílias. E tem um grupo seleto de empresas, que são as Big Techs, tanto americanas quanto chinesas, que têm uma capacidade de expansão entrando também em novos negócios, dado que tem um caixa quase que inacreditável, né? Vocês abordaram isso numa das cartas recentes também. E para juntar essa pergunta, que é mais global, com o ambiente Brasil, Tupiniquim, como é que vocês monitoram novidades de empresas que surgem e podem se tornar próximos unicórnios, como algumas fintechs que você citou previamente? Por gentileza, Paulo. Legal, Henrique. Faz parte do nosso processo de investimento a conversar não só com companhias listadas, mas com companhias fechadas. Então, o dia a dia dos nossos analistas aqui, no pré-Covid, a gente dizia que era grande parte do tempo na rua, visitando empresas, visitando clientes, visitando companhias fechadas, startups. Agora a gente fica no Zoom aqui o dia inteiro, né? Em teleconferências, e faz parte do nosso dia a dia, do dia do analista, tentar entender o ecossistema como um todo daquele setor. Então, como que a gente identifica isso? A gente procura estar muito próximo desse mundo de inovação, desse mundo de startup, desse mundo das empresas de capital fechado, não do ponto de vista do investidor hoje, como eventualmente de um potencial investidor se elas vierem para o mercado, se elas fizerem IPO. Mas a gente se aproxima em grande parte dos casos, antes desse estágio delas virem a mercado. Tá? Então, a resposta para a sua pergunta aqui, como que a gente identifica, é conversando muito. É conversando muito, entendendo quem são os competidores, quem são as oportunidades, e várias dessas empresas também são alvo de aquisição para as empresas locais, né? Então, você citou as Big Techs globais, mas quando a gente olha Mercado Livre, o valor de mercado dessa companhia hoje
é de várias dezenas de bilhões de dólares. Então, a capacidade de fazer aquisições de unicórnios ou quase unicórnios aqui no mercado local ela é muito grande. Quando a gente olha o valor de mercado de Magazine Luiza é muito grande também, e ela tem feito várias aquisições pequenas de empresas que seriam unicórnios, né? Quando a gente olha também os bancos digitais, também tem feito aquisições bastante interessantes. Então, a gente olha aqui o caso do Nubank com a Easy Invest, né? O caso de empresas de tecnologia ou alguns programadores que são inseridos aí nas companhias. Então, esse movimento a gente enxerga não só nas big techs globais, como também nas empresas de tecnologia ou aquelas mais focadas em tecnologia aqui no Brasil. Sensacional. Vamos falar de mais um setor. A gente convive com um ciclo de expansão e elevação de preços de commodities, né? Especialmente pela demanda do mundo China, seus vizinhos ali. Como é que vocês analisam o potencial das empresas locais e a capacidade de geração de resultados? Como é que vocês estão vendo essa tese? Ótimo ponto, né? Quando a gente olha a geração de caixa esperada para as companhias de commodities no Brasil esse ano, eu acho que poucas vezes na história a gente viu empresas gerando tanto caixa, né? Então, para você ter uma ideia, a Vale deve gerar 20% do seu valor de mercado esse ano em caixa. Então, os preços da commodities, como você colocou, eles estão no all-time high, né? Eles estão num nível bastante elevado, dado a demanda chinesa muito forte. E qual que é o nosso cenário base aqui? A gente acredita que esse preço de commodities ele está muito alto para ficar nesse nível. Então, o governo chinês, nos últimos 2 meses, ele tem sido muito vocal que esse preço de commodity para ele tem incomodado, porque está pegando a inflação, né? Então, a inflação não é só um problema do Brasil agora, é um problema global. E o governo chinês tem falado que as commodities estão em patamar muito elevado e tem tomado algumas medidas, principalmente no mercado financeiro, no mercado futuro. Então, ele já fez com que empresas estatais da China tivessem que vender as suas posições especulativas de commodities, seja na China ou na Bolsa de Londres. Esse foi um ponto. O governo chinês também tem estoque de algumas commodities que ele carrega, como cobre, zinco, níquel. Ele também tem vendido essas commodities no mercado. Porém, minério de ferro ele não tem. E minério de ferro é algo que a China produz, mas ela produz num custo muito alto, né? Então, para você ter uma ideia, o minério que a Vale produz, ele tem uma pureza de 66%, 68%, 65%. O minério que o chinês produz na média é 30%. Então, para fazer o aço que é necessário para a construção civil, para todo esse crescimento de infraestrutura da China, é necessário importar minério de ferro, né? Então, a gente acredita que oferta e demanda de commodities vai continuar apertado para os próximos anos. E tem uma outra questão relevante, né? Para colocar capacidade em commodities leva vários anos. Então, mesmo com o mercado muito apertado hoje, com o preço da commodity lá em cima, se a Vale ou qualquer uma grande mineradora, ou média ou pequena mineradora no mundo, quiser fazer um projeto novo, isso são projetos para 5 anos. Então, não é possível colocar capacidade no curto prazo. Então, a demanda forte acaba não sendo encontrada com essa oferta mais forte, o que deixa o preço para cima. E tem um outro ponto relevante que linka com a primeira ou segunda pergunta que vocês fizeram, que é o ESG, né? A parte ambiental está cada vez mais relevante. E ela está cada vez mais relevante, não só como demanda dos investidores, mas como também por demanda dos países. Então, a China tem sido, por um lado, muito vocal, que ela acha que o preço das commodities está muito alto e a inflação preocupa. Do outro lado, ela tem metas claras de redução de carbono, de emissão de carbono, para os próximos anos, e a indústria siderúrgica e de mineração e de produção de commodities é uma grande produtora de carbono, de gases de carbono. Então, hoje, para um administrador, para um conselho de administração de uma empresa que é produtora de commodity, não é uma decisão simples aprovar um investimento, fazer uma nova capacidade. Então, quando a gente olha para os próximos anos, para os próximos 3, 5, 10 anos, a gente acredita que a oferta
que virá ao mercado, ela é menor do que a oferta do que veio no passado. Então, a gente pode ver um cenário de demanda muito forte e de uma oferta que não vai encontrar essa demanda nos próximos anos. Dito tudo isso, a gente gosta de Vale e a gente gosta de papel e celulose. A gente acha que são bastante interessantes e são setores de commodities onde o Brasil está muito bem posicionado. Como eu falei, é um produtor de baixo custo e é um dos melhores produtos do mundo, né? Então, a gente acha que aí é uma grande vantagem competitiva que a gente tem nesses dois setores. Paulo, eu tenho uma missão aqui. A gente está chegando a quase 1 hora de live, então vou fazer uma última pergunta aqui, porque eu sempre digo que o negócio de asset, de gestão, é um negócio de pessoas. Pessoas que são dedicadas, estudiosas, têm uma capacitação brilhante e têm um algo mais. Vamos levar isso para o mundo empresarial também, que são os corpos de liderança das empresas, os acionistas, os executivos. Qual o peso que a capacidade intelectual no management de uma empresa vale para vocês e qual o tempo que vocês gastam para avaliar um case, na média, já que a sola de sapato hoje é menor? Conta um pouquinho, porque com isso acho que a gente vai fechar com chave de ouro o nosso bate-papo. Ótimo, Henrique. Então, a gente falou bastante de setores, de tendências, de tema, de mercados, mas o mais importante por trás de cada companhia, de cada investimento que a gente faz, são os administradores, né? Ter os administradores, a gestão alinhada, comprometida e lá no longo prazo e verificar a qualidade é algo super relevante e crucial para bons casos de investimento. Então, você comentou da questão intelectual. Claro que ela é super relevante, mas eu diria que a questão emocional ou a resiliência dos administradores talvez seja ainda mais relevante, né? Quando a gente encontra companhias ou grupos de gestores daquela companhia que estão lá há bastante tempo, que já passaram por crises juntos, que já conseguiram se reinventar ao longo do tempo. Eu citei vários casos aqui de companhias que foram do tradicional para o digital, que investiram, que compraram, que fizeram. Isso mostra a capacidade de reinvenção desses gestores. Eu acredito que no mundo de hoje, a capacidade de se reinventar é um grande atributo, né? Algo que a gente busca nas nossas conversas, nas nossas interações, no histórico, né? A gente está, de alguma maneira, fazendo os checks a todos os momentos, como a gente cobre várias companhias por muitos anos, né? Alguns analistas aqui por 15 ou 20 anos, a gente entende quem são, muitas vezes, aqueles gestores que o que eles falaram ao longo do tempo e o que eles entregaram ao longo do tempo, né? Então, fazer esse check and balance aí é super relevante, tá? Então, isso é um ongoing process, a gente está sempre avaliando, está sempre mudando, e você perguntou quanto tempo leva para a gente analisar uma empresa. Eu acho que a gente nunca vai estar pronto conhecendo tudo daquela companhia, então é um tempo, no limite a resposta aqui é infinito, né? A gente vai avaliar a Vale, a gente olha a Vale há 20 anos e sempre tem algo todo dia que a gente vai aprender de Vale, que a gente vai aprender do mercado, que a gente vai aprender da China, que a gente vai aprender de um competidor. Mas eu acredito que para a gente estar pronto para começar uma posição no nosso fundo, uma análise de 3 meses, de 2 meses a 3 meses é o que a gente geralmente leva aqui para começar uma posição. E como eu falei, essa análise depois ela nunca acaba, né? Ela vai sendo sempre aprofundada com o acompanhamento do analista. Perfeito, mais do que perfeito. André, é contigo. Paulo, normalmente a gente encerra as nossas lives pedindo para o convidado deixar uma mensagem, um recado, alguma coisa que você queira deixar gravado na mente de quem está assistindo a gente. Ótimo. Eu acho que o principal recado aqui é o recado da reinvenção, né? Que eu falei aqui no final. Acho que isso é uma palavra super importante para nós, gestores de investimento, para vocês, investidores, pessoa física, para vocês que recomendam os investimentos e para a gente como pessoa também, né? Sempre se reinventar no mundo de hoje, onde a gente vive cada vez mais, é super relevante.
E, além disso, no mundo que muda tão rápido, eu acho que a resiliência também é uma característica super importante. Então, eu acho que aqui seria reinvenção, resiliência e longo prazo, né? Grandes investimentos e grandes retornos só acontecem ao longo do tempo, por conta dos juros compostos. Então, a gente aqui na Apex, que está há 10 anos, né, com histórico muito bom nos 10 anos, claro que terão momentos onde a rentabilidade pode não ser tão boa, mas grandes investimentos e grandes retornos, isso vale para a empresa, vale para a pessoa física, eu acho que isso vale em vários aspectos aqui na nossa conversa, eles acontecem no longo prazo, né? Então, ter essa cabeça de longo prazo, né, mirando o potencial, o quanto vai crescer, qual o potencial de lucro, qual o potencial de retorno ao longo dos anos, esses são os grandes ganhos. Então, essa é a mensagem. Perfeito, Paulo. Agradeço muito a sua presença, a presença da Beatriz. Vou passar aqui a palavra para o Henrique para ele fazer o encerramento. Bom, quero agradecer muito, mas muito mesmo, a presença do Paulo, da Beatriz, da minha super partner aqui de todas as lives, dos nossos clientes, dos futuros clientes que estão aqui também, dos assessores, e contar aqui para vocês uma coisa. Assim como o Dinei, que é um dos sócios fundadores da Apex, que vem na década de 80, eu também tenho orgulho de dizer que eu vi o Plano Real nascer já no mercado financeiro. Então, quando a gente tem experiência, a gente aprende a conviver com volatilidade, e o nosso processo aqui de identificar as melhores assets, as melhores equipes e os melhores produtos é exatamente igual ao processo que o Paulo tão bem descreveu. A gente conhece as pessoas, a sua trajetória, o que fizeram, aonde estiveram, qual o histórico multi-instituições. Depois que a gente dá um go-ahead para o investimento, a gente acompanha, a gente troca figurinha, a gente avalia exatamente como o case que ele citou da Vale. Então, aqui na OL, o nosso time ele é motivado a estudar, a gastar tempo, a ter disciplina, a ter racionalidade para contribuir com cada investidor para montar um portfólio sob medida, inteligente, descorrelacionado e com o nosso prazer de ter parceria com gestores do naipe aqui do Paulo, do Fábio, da equipe do Dinei, parceiros que nos dão tempo e atenção sempre que a gente pede. Então, como recado final, essa live aqui hoje foi pautada nas últimas 4 cartas trimestrais que o time do Paulo escreve. Então, quem quiser se aprofundar nesses temas, é só pedir para o seu assessor da OL, que eu vou encaminhar para eles hoje as 4 cartas trimestrais que aprofundam, acho que todas as perguntas que a gente tentou sumarizar e o Paulo aqui discorreu tão bem. Boa noite. Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado, Andréia. Saúde para todos. A gente está à disposição. Obrigado. Tchau. Paulo, até breve. Beatriz, até breve. Andréia, até semana que vem. Tchau. Boa noite a todos. Saúde.